Oi, gente. Em mais um escândalo envolvendo o MEC, nós temos a informação agora de que o governo Bolsonaro travou, ou seja, bloqueou mais de 400 milhões de reais para obras paradas na educação em escolas, dinheiro que deveria ir para as crianças, os adolescentes e os adultos desse país na área de educação, enquanto libera verbas apenas para aliados. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo de hoje, né? Enquanto o governo Bolsonaro libera recursos da educação para aliados, o MEC trava a liberação de 434 milhões a prefeituras de todo o país e deixa parados a construção de creches, escolas, sala de aula e quadras. Os valores se referem a 1.369 prefeituras. Ao todo, 1.780 obras que foram pactuadas entre municípios e o governo federal a partir de 2012 estão aptas a receber dinheiro federal. O governo Bolsonaro, entretanto, não efetiva as transferências. Imagine, você está numa dessas prefeituras e você precisa desse dinheiro para terminar uma obra nas escolas, né? Melhorar a estrutura, muitas vezes recuperar uma estrutura já muito ruim. Aliás, escolas com estrutura ruim é uma coisa que a maioria dos brasileiros que conhecem a educação pública do país podem atestar que muitas escolas, lamentavelmente, têm uma estrutura muito ruim, né? Além de outros problemas. E aí, esse dinheiro que iria para sanar esses problemas, que iria tentar minimizar esses problemas, que poderia acabar obras que contribuiriam para melhorar a estrutura, entre outras questões que esse dinheiro poderia ajudar, o governo federal bloqueia, impede que o dinheiro chegue a quem mais precisa, né? E está liberando verbas apenas para os aliados. Aliás, a gente viu que aquela galera que disse que não teve pedido de propina, né, recebeu dinheiro para 5 obras novas, sem nem acabar as obras antigas. Interessante isso, né? Interessante isso, né? Na cidade de Campo Largo, no Piauí, por exemplo, o que deveria ser uma creche é, por enquanto, apenas um esqueleto de parede sem reboco, de acordo com a última vistoria técnica de setembro passado. A obra teve execução de 62% e está paralisada. O FNDE deve 650 mil reais para o município. Mas não pagou. Imagine a situação. Município de todo o Brasil, com um acordo já firmado, dizendo: governo federal, repassa a verba para a gente poder começar obras, o dinheiro alocado, mas o governo federal diz: não, para vocês eu não vou passar não. Para vocês eu não vou passar a verba. Os dados obtidos pela Folha por meio da Lei de Acesso à Informação reforçam o cenário de ausência de critérios técnicos que impera no FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O fundo é ligado ao MEC e responsável pela gestão desses recursos. Lembra do Bolsonaro dizendo que, dos bolsonaristas que iriam obedecer critérios técnicos para indicação de cargos, para liberação de verbas? Nada poderia estar mais afastado da realidade. Os critérios, todos eles, têm sido políticos. Têm sido critérios de passar tudo para os aliados e nada para o resto do país, não é? Os municípios do Ceará concentram 11% dos valores em atraso. O Ceará, que tem a melhor educação pública do Brasil, né? Em 2021, eles receberam apenas 7% de tudo que foi pago no âmbito do PAR. Nesse ano foram destinados somente 2,6%. Isso parece ser absolutamente intencional para piorar a educação em um estado que tem sido governado ou pelo PDT ou pelo PT, né? Mais recentemente o governador foi o Camilo Santana, do PT. Ou seja, um estado governado pela oposição a Bolsonaro é sabotado pelo Bolsonaro. Então, e nós estamos retornando com isso ao período porque no passado os governadores tinham tanto poder de bloquear o dinheiro para os prefeitos. Aí você tinha muitos governadores, como Antônio Carlos Magalhães fez isso muitas vezes, quando algum prefeito era eleito por exemplo, em Salvador, Lídice da Mata, né? Quando tinha um prefeito da esquerda ou da oposição a ele, ele cortava a torneira do dinheiro, tirava o dinheiro. Lídice foi sabotada aqui em Salvador. E aí ficava sem dinheiro.
Agora, como não é mais possível os governadores fazerem isso com os prefeitos, o governador não tem esse poder de fazer isso com prefeitos, o presidente, o governo federal, que tem mais verbas, tem acesso a mais recursos, está fazendo isso com as prefeituras com as quais ele não gosta, ele tem oposição. E quem sofre são os cidadãos brasileiros. Na cidade cearense de Russas, a construção de uma escola técnica firmada em 2014 está empacada, com 62% de execução, porque o FNDE deve 2,3 milhões de reais ao município. A prefeitura foi procurada, mas não respondeu. O FNDE é controlado por indicações do chamado Centrão, que é o de ladrão, né? O presidente Marcelo Lopes da Ponte era assessor de Ciro Nogueira, atual ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro e um dos líderes do bloco de apoio à atual gestão federal. O órgão virou uma espécie de balcão político com atuação, e aí todo episódio dos pastores e tudo mais, né? Do total de processos vinculados a recursos atrasados pelo FNDE, há casos em que os municípios já concluíram as obras por conta própria, o que representa 43% do total. Outros 45% constam como obras em execução e 12% como paralisados. Ou seja, a situação ficou tão dramática que tiveram municípios que colocaram dinheiro tirando de outras coisas, que eventualmente da saúde, de outras obras, para poder finalizar as obras da educação, percebendo que é tipo desistência, tipo, não vamos receber do governo federal, então a gente vai terminar por conta própria. O atraso ocorre ao mesmo tempo em que há a priorização dos pagamentos de recursos da educação de interesse de aliados do presidente Jair Bolsonaro. Aqui é tudo para os aliados, né? Até 15 de abril desse ano, por exemplo, o governo pagou no país ao todo 110 milhões por meio de mecanismo de transferência do FNDE. Desse total, quase um terço foi para 7 municípios de Alagoas e 2 de Pernambuco com contrato de kit de robótica com a mesma empresa de um aliado do presidente. Ou seja, milhões e milhões de reais para municípios de aliados e com obras superfaturadas. Os kits de robótica têm muitas evidências de corrupção e superfaturamento. Os aliados lá do Arthur Lira estão embolsando uma boa grana, que uma parte vai ser destinada no futuro, provavelmente, né, para financiar campanhas do Arthur Lira. Aliás, é assim como funciona o sistema de financiamento de campanha. O empresariado, setores do empresariado financiam o político com a promessa de que o político, uma vez chegando lá, vai criar mecanismos para que o empresariado ganhe muito mais com dinheiro do governo, que é um dinheiro muito mais certo do que disputar no mercado brasileiro. E aí, esse empresariado pegou uma pequena parte desse dinheiro que ele lucrou, separa para colocar na campanha do político na eleição seguinte, para que o político, mais uma vez sendo eleito, possa retribuir essa doação, que não é doação coisa nenhuma, é um investimento, em obras superfaturadas, em compras inadequadas. Os kits de robótica foram comprados por colégios que não tem nem água encanada. Muitos colégios que não têm internet. Enfim. A Folha revelou que essas cidades receberam só nesse ano 26 milhões de reais de dinheiro federal para a robótica, apesar de sofrerem uma série de deficiências de infraestrutura, como eu falei, né? A Megalink não fabrica os equipamentos, mas trabalha como intermediária. A empresa tem vendido robôs para prefeituras por 14 mil, valor 420% superior ao pago por parte deles, como a Folha revelou. É superfaturamento na veia, né? E aí, olha só, o estado de Alagoas chama atenção. Somente 1,4% dos recursos atrasados são relacionados a prefeituras alagoanas. Claro, para os aliados não atrasa, tem excesso, tem dinheiro, tem tudo, né? Para os aliados, tudo. Para os inimigos ou adversários, nada. É assim que o Bolsonaro governa o país, e é por isso que milhões de brasileiros estão sofrendo as consequências desse governo corrupto, né, nefasto, que faz isso com a educação. Resta saber se toda a população brasileira que está sendo atingida vai começar a acordar e, mais do que votar contra esse governo, fazer campanha contra esse governo, se organizar contra esse governo. E é por isso que eu criei
a lista de vídeos Como Derrotar o Bolsonarismo, que aos poucos eu vou estar atualizando com argumentos aqui para refinar as nossas estratégias, porque um governo que faz esse tipo de coisa precisa ser derrotado. E era o que eu tinha para falar sobre isso. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau, gente.